Top 5 melhores caminhões para se comprar até 120 mil reais. Pessoal, aqui a gente vai conseguir ver coisa bem boa até, tá? Separei alguns modelos que, na minha opinião, eu acho que são bem interessantes dentro desse ano de 2026. Alguns são um pouco mais fortes, outros são um pouco mais fracos, alguns são um pouco mais antigos, outros são um pouco mais novos. Aqui você vai conseguir ter uma noção do que hoje o nosso mercado tem até 120 mil. Isso é uma compra boa, tá? E 120 mil para um caminhão hoje é bem barato, 120 mil para um caminhão bom. Bom, vamos lá. Vamos começar do quinto até o primeiro, tá? Em quinto lugar, o Mercedes 1933, tá? O 1933 ele é um cavalo mecânico da Mercedes, é um caminhão muito bom, tá? Você vê ele aqui, se acha em torno de 120, 125. Aqui você consegue dar uma caneladinha boa neles. Eu separei um modelo aqui. Cara, ele tem um motor muito interessante, tá? O motor e câmbio diferencial dele, que é o trem de força, é bem interessante. Só que esse motor, ele é o famoso camisa seca. O que é o camisa seca? Quando você tiver que fazer alguma manutenção nele, você vai fazer, que é bem comum, quando você for retificar, ele não troca a camisa, ele retifica o bloco do motor. E acaba sendo um custo um pouquinho mais alto. Mas tirando isso, é um baita de um caminhão, tá? Ele usa o motor 926, se não me engano, com o câmbio G211, que é motor e câmbio Mercedes. Mas assim, é um baita de um caminhão. Tirando esse detalhe que ele tem, ele é um baita de um caminhão. Por isso que ele está na sua quinta posição. Bom, pessoal, em quarto lugar, a gente tem a Scania 112 ou até mesmo a 113. A 113, você vai achar ela... Vou abrir aqui sem querer. Você vai achar ela em torno de 100, 120, 85, 90, enfim. Ela varia desse preço. Só que assim, 120 mil, você basicamente já vai comprar os melhores modelos que você vai ter dela. Aqui é um excelente caminhão. Ela tem um baita, um conjunto mecânico muito interessante. O custo de manutenção é bem barato dela, tá? É bem em conta o custo de manutenção dela perto dos outros caminhões, como Mercedes, Volvo. Só que assim, toda a Scania, ela tem ela é meio dramática, né? Então assim, você sempre vai estar fazendo alguma coisinha nela, tá? O modelo 112 e o modelo 113 basicamente tem quase a mesma configuração, né? Um é o DSC 11 e outro é o DS 11, né? Tem o câmbio 10 marchas e o câmbio 6 marchas. Aqui você tem que se atentar em uma situação. Aqui o maior problema dela é bloco de motor. Tirando isso, é um baita de um caminhão. Só que assim, ó, diferente do caminhão passado, que é o 33, o 33 você ainda consegue financiamento até em alguns bancos. A 112 e a 113 você já não consegue tão fácil o financiamento. Então assim, dá para comprar, dá para se ter. Ela tem uma outra desvantagem que tem tanto a versão bicuda quanto a versão frontal. Então dependendo da onde você vai atuar com esse caminhão, vai ter um probleminha aí com tamanho de carreta, né? A manobra também da bicuda é um pouquinho mais diferente. Mas assim, ela é um baita de um caminhão, tá? E assim, você hoje consegue estar comprando uma e tá trabalhando muito bem com elas. Então assim, é um baita de um caminhão. Ela tá muito bem aí no seu quarto lugar. Ela só não consegue ser acima das outras posições por causa da questão do ano dela mesmo, tá? Porque não existe caminhão perfeito. Mas aí vai o seu quarto lugar. Bom, continuando a lista. Em terceiro lugar, vai um caminhãozinho aí, cara, que ele é até meio bem polêmico. O pessoal acaba não gostando muito dele por causa da questão cabine. A cabine dele é pequena, que é o cabecinha de gato, falam pra ele, né? Só que assim, rapaziada, é um baita de um caminhão, tá? Inclusive aí a gente tem um desse, tiramos 0. Esse caminhão, ele não tem muito ponto negativo a ser olhado fora a cabina dele. Como os outros caminhões
anteriores tem alguns detalhinhos mecânicos. Esse aqui não tem problema mecânico, tá? Ele não tem nada crônico, nada a ser atentado. Ele é um tanque de guerra. Ele usa o motor Cummins, com o câmbio Eaton. Ele é um câmbio um pouco mais chato, porque ele é difícil de se pegar o jeito, mas depois que você pega o jeito, é praticamente igual uma caminhonete o caminhão. Ele é muito bom de média, muito bom de força, manutenção extremamente barata. E detalhe, esse caminhão aqui, em questão, que é o Ford Cargo, eu tô falando. Esse caminhão em questão, você acha ele por 120 mil, por exemplo, em perfeito estado. Tanto que esses caminhões que eu te passei, os 120 mil reais que eu tô mais ou menos deduzindo que é o valor deles, é para você pegar ele em excelente estado. Porque tem alguns caminhões mais pesados que 120 mil você não vai pegar ele em perfeito estado. Você vai pegar ele, você vai comprar ele, vai ter coisa para fazer. Só que assim, como o primeiro caminhão, você tem que ter em mente o quê? Além de você desembolsar uma grana para comprar, que 120 mil reais para um caminhão não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, e aí a gente só tá falando do cavalo, não estamos falando da carreta, porque a carreta é outra coisa, são outros valores. Então, assim, se você comprar um caminhão de 120 mil e esse caminhão for fácil manutenção, fácil compra, fácil acesso, e você conseguir evoluir com aquilo ali, cara, é a melhor coisa. E assim, o Ford Cargo é um caminhão que você só vai trabalhar, cara, só vai trabalhar. Malemar você vai trocar óleo dele, é um tanque de guerra. Só que assim, eles têm problema que a cabine dele acaba sendo pequena. Tá vendo? Ele acaba tendo uma cabininha. E 120 mil num caminhão 2011, você entendeu? É coisa assim, que hoje se você for num FH 2011, por exemplo, você vai pagar 300 conto, 200 conto e assim vai. E não significa que você comprou aquele caminhão de 200 mil, 250 mil, que aquele caminhão é bom. Pelo contrário, você só comprou aquele caminhão. O Volvo ele acaba tendo muito mais pontos a ser olhado do que um Ford Cargo, por exemplo, você entendeu? Que aqui o maior problema que você tem realmente é o tamanho da cabine. Só que assim, você acaba achando alguns modelos que já vem com a cabininha, que já vem gabinado. E isso aqui, meu amigo, é um tanque de guerra. Então ele está muito bem posto no seu terceiro lugar. Ele só não é primeiro lugar pela questão da cabine. Ele não é tão forte, que ele é um motor 320, igual o Mercedes. O Mercedes ali que eu falei, o 33, o famoso Trick. Também não é um caminhão muito forte, é um caminhão motor pequeno. A 113 já é um caminhão muito mais parrudo, só que ela tem muito mais pontos a ser olhado. E também tem a questão do financiamento dela, que eu nem sei se financia. Já o 33 financia, o Ford Cargo financia. E assim, ele só não está na primeira colocação, realmente que é por causa da cabina dele. Só que assim, 120 mil, você acha esses caminhões até com KM baixo, tá? Caminhão 2011. Então assim, é um baita de um caminhão e ele tá muito bem posicionado. Beleza? Senhores, em segundo lugar, eu vou falar para vocês o Costeleixo, que é o 19320. Só que também tem uma versão dele que é a do Titan, que basicamente é o mesmo caminhão. Não vai mudar quase nada. Muda na verdade só a cabine, mas estrutura, motor, câmbio, praticamente é o mesmo. Aqui ele equipa o mesmo motor do 19320, do 4532, o Cargo. É um motor Cummins. Você vai achar modelo 2006 até 2008, 2009 por 120 mil mais ou menos, tá? Motor Cummins, câmbio ZF, 2007, 2006, 2008 você já consegue financiar, tá? É um caminhão extremamente confiável. Aqui ele está em segundo lugar porque ele também não é um caminhão forte, tá? É um motor 320. É um caminhão que vai se dar muito bem em carga linha branca, carga de volume, não tanto peso. E assim, é um baita do caminhão. Ele está em segundo lugar porque, diferente do Cargo, ele tem cabina muito boa. Ele tem uma cabine muito boa. O motor dele é excelente, é o mesmo que o do Ford Cargo. É um motor Cummins. Ele tem um câmbio ZF. Esse caminhão ele não tem muito defeito, tá?
ele não tem um defeito assim tão acentuado. Exemplo, o 33, a coisa mais chata dele é quando você for fazer o motor, você vai ter que mexer com a camisa seca, querendo ou não, até dá para fazer no lugar, mas geralmente o pessoal gosta de tirar o bloco fora para usinar ali onde vai o cilindro, porque ele não troca a camisa. A 113, por exemplo, ela tem o problema do bloco. Alguns blocos já estão mais sensíveis, porque é um caminhão já de mais idade. Diferente do Ford Cargo, o Ford Cargo também não tem problema mecânico, mas o maior problema dele realmente é o tamanho da cabine. Mas assim, o câmbio Eaton é indestrutível. Ele tem a primeira Loló, né, que é a primeira trator dele, que nem 9 eixos tira caminhão da onde ele tira. E o Constellation, ele é um caminhãozinho, cara, como o primeiro caminhão, ele é muito bom, tá? Banco já consegue estar financiando, não tem muitos crônicos deles de problema. O mais crônico que eu vejo aí é que a bomba d'água também é um pouco mais sensível, mas tirando isso, é muito fácil estar fazendo a troca, a substituição. É um caminhão eletrônico, ele acaba sendo um pouquinho mais sensível em questão de diesel, mas todo caminhão é assim. Mas assim, em segundo lugar, ele é um baita de um caminhão, tá? E vamos seguindo. E no nosso primeiro lugar, é um caminhão bem interessante, tá? Já tive um. O meu era uma 97, se eu não me engano, 96. O famoso chassi preto. Cara, esse caminhão, ele é um tanque de guerra, tá, pessoal? Ele usa o motor 447, ele usa o câmbio ZF, é o mesmo câmbio do FH. O diferencial dele tem cubo redutor. Ele aguenta muita pancada, ele aguenta muito desaforo. E assim, ele é um caminhão que você consegue trabalhar nele tanto na linha leve quanto na linha pesada. Ou seja, você consegue trabalhar na linha leve e fazer média, e você consegue trabalhar no peso e ele vai embora. O bicho é um tanque de guerra. Que é a 1935. Pessoal, a 35, a famosa mula, você vai achar ela com valores muito bem atrativos, sabe? É um baita de um caminhão. O maior ponto negativo dela aqui é o que? A mulona, ela acaba trincando um pouco o chassi dela. Mas assim, é muito fácil de resolver. Geralmente o pessoal faz um reforço por dentro ali e o bicho vai embora. A mulona, o maior ponto dela realmente é o trinco no chassi, mas é fácil. E detalhe, se você gostar desse caminhão e acabar comprando esse caminhão, ele vai acabar depilando sua perna, tá? Porque essa parte aqui, ó, onde fica isso aqui, que tem acesso ao motor, aqui acaba esquentando muito sua perna, onde vai isso aqui, ó. Mas assim, é um baita de um caminhão, tá? Ele tá em primeiro lugar, assim, porque ele consegue trabalhar nas duas coisas, entendeu? Ó, diferente de um Ford Cargo, ou de um Constellation, ou da 33, que são um caminhão mais leve, que se você pôr ele no peso, ele até vai, só que você vai acabar judiando do caminhão. Aqui não, aqui a mulona aguenta, aqui a mulona puxa. E tirando esses dois detalhes dela, que é a caloria que acaba escapando naquele capozinho, e tirando a situação do trinco do chassi que ela acaba tendo, cara, é um baita de um caminhão. Aqui a gente tá falando de um motor de 350 cavalos, tá? Câmbio ZF, é o mesmo câmbio que equipa o FH. E aqui é um caminhão que você pode comprar sem medo, tá vendo? E assim, todo problema que ele for dar, porque assim, não existe caminhão perfeito, tá? Mas assim, todo problema que ele for dar, você consegue resolver, e você resolve muito fácil. Caminhão acaba quebrando, é normal, tudo quebra, tá? Só que assim, é um caminhão que se ele quebrar, você resolve, você não vai ficar travado. Tem alguns caminhões aí que são muito interessantes, que se ele quebrar, meu amigo, aonde você tiver e você não souber, cara, você fica na roça. Se tem caminhão pra você tirar dele, você tem que ter computador. Tem caminhão que é só no computador para tirar. Aqui não. Aqui se ele der um probleminha, isso aqui é igual o Fusca. Vai embora. Entendeu? É um baita de um caminhão, tá? Pessoal, aqui um dos maiores problemas dele, tirando o chassi e tirando a caloria ali, aqui você até consegue financiar, né? Que se acha lá no 95, 97, 98, enfim. Alguns bancos acabam ainda
financiando, né? Mas assim, é um caminhão que você consegue comprar com uma certa tranquilidade, tá? Por quê? Como você vai comprar o seu primeiro caminhão, vamos supor, você vai dar uma entrada, vai dar um carro, vai tem o dinheiro à vista, enfim, aqui é bem mais fácil, né? Não é tão caro. E assim, pessoal, se atente a uma coisa: caminhão não é igual carro. Você não compra ele pelo ano, você não compra ele por ele estar bonito e você não compra ele pela quilometragem. Caminhão é dono. Se você pegar um caminhão hoje muito bem cuidado, que o dono cuidou do caminhão, motor, câmbio, diferencial tá em ordem, cara, é o importante. Porque assim, o caminhão, você deixar o caminhão bonito é relativo. Hoje, se você pegar 20 mil reais e investir na estética de um caminhão, você deixa ele lindo. Agora, se você pegar 20 mil reais e investir em mecânica, você não faz quase nada. Entendeu? 20 mil reais hoje em mecânica é praticamente nada. Então, assim, pessoal, não invente moda. Caminhão, tome cuidado. E caminhão de 120 mil. Ah, mas por que você não falou da Scania, da 124? Por que você não falou de Volvo? Cara, porque assim, ó, 120 mil reais hoje numa Scania 124, basicamente é preço de entrada dela. Entendeu? Você não vai achar elas em perfeito estado. Sempre vai ter algumas coisinhas um pouco mais caras para mexer. E hoje, se você cair no motor de uma 124, por exemplo, não que o motor de uma 1935 não seja caro. Aqui, qualquer um dos caminhões que eu te passei, se você for mexer em motor, é 30, 40 pau, 50 conto, facinho. Um câmbio, 25, 30 conto, um diferencial, 20. Você vai gastar. Só que assim, no valor que eu tô mostrando aqui, você vai conseguir comprar equipamento muito bom, entendeu? Com a mecânica muito bem revisada e com um custo mais barato. Ali 120 mil numa FH das antigas, por exemplo, numa Scania 124, você vai acabar comprando ela, mas não vai ter tanta garantia quanto você teria num Constellation, por exemplo. Você consegue comprar ele aí muito bem revisado, muito bem cuidado, com 120 mil. Ou numa 33, ou algumas Scania 113 também, que você vai comprar elas muito bem nesse valor. Então, assim, se atente em que é o seu primeiro caminhão e não inventa moda. Porque, assim, depois do cavalo ainda você tem a carreta. Que a carreta ainda você tem que... A carreta, para se comprar, ela é mais tranquila, tá? Ela tem muito menos coisas para ser olhada. Agora, o cavalo tem muita coisa para ser olhado. Mas são assim, são 5 modelos que, na minha opinião, como primeiro caminhão, é um baita de um caminhão, tá? E assim, pessoal, tome cuidado nisso. Olhe muito bem o que vocês vão fazer, beleza? Essa aqui é a minha opinião. São os caminhões que eu acho que, na minha opinião, para se comprar como primeiro caminhão, são um baita de um caminhão. E é isso aí, pessoal. Segue a gente aí, curta. Valeu? Senhores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. São 5 caminhões aí bem interessantes para se comprar como primeiro caminhão, tá? Não existe veículo perfeito, não existe caminhão perfeito. Cada caminhão tem o seu lugar certo. Mas assim, tamo junto, segue nós, espero que vocês tenham gostado e valeu. Senhores, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. São 5 caminhões aí bem interessantes para se comprar como primeiro caminhão, tá? Não existe veículo perfeito, não existe caminhão perfeito. Cada caminhão tem o seu lugar certo. Mas assim, tamo junto, segue nós, espero que vocês tenham gostado e valeu.